Muito boa noite, irmãos. Com muita alegria, nos reunimos mais uma vez neste encontro fraterno, esta iniciativa tão feliz da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, de promover este ciclo de palestra, que se realiza no segundo sábado de cada mês, com nossos palestrantes convidados. Vamos então nos dirigir a Deus. A Ti, Senhor, que permite desfrutarmos desta oportunidade tão significativa para todos nós, que nos aproximamos uns dos outros e todos de Ti. Que esses momentos transcorram com muita paz, com muita harmonia. Trazemos a sincera disposição de aproveitar muito bem todos os recursos que Tu nos estendes e buscamos, através do conhecimento, da sublimação dos nossos sentimentos, a evolução do espírito, o progresso tão necessário, Senhor, para que as forças que Tu colocaste em nós se expandam e se transformem em instrumentos do Teu amor. Que possamos, portanto, Senhor, assumir essa condição de Teus filhos reunidos com este propósito. Abençoa-nos, seja feita a Tua vontade, que assim seja. Cumprimentamos os irmãos que, com a sua presença nessa noite, estamos falando, né, uma noite que desafia, né, a nossa determinação de nos encontrarmos para reflexionarmos sobre questões tão importantes quanto essa que serão aqui trazidas. E por isso aqui estamos presentes, não obstante o desestímulo do frio. Mas não será um friozinho desse que vai tirar a disposição de progredirmos espiritualmente, não é? Temos o privilégio desse reencontro. Saudamos aqui o nosso presidente da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, Dr. Paulo Rogério, da Coleta de Aguiar, nosso vice-presidente Arthur Bock, nossa vice-presidente Selma, e a nossa convidada, a doutora Anéi Fonseca, que vai nos trazer hoje o tema Inconsciente Coletivo, uma conexão para a compreensão da mente espiritual. Desejamos cumprimentá-la muito fraternalmente em nome de todos, a abraçamos fraternalmente, sendo que estamos muito felizes com a sua presença entre nós. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E obrigada a todos por virem nesta noite, né, geladinha. Espero esquentar bastante a todos nós. Vou esquentar um pouco a cabeça de vocês, não fiquem bravos comigo, tá? Mas como professora do curso da Joana de Ângeles, da Mergs, e todo mundo muito sabem que pediram para o Gelson, né, o Gelson Luiz Roberto, que foi idealizador dos cursos da Joana de Ângeles, perguntar para o Divaldo se pedir para a Joana assim suavizar um pouco, né? Não dava para ela melhorar um pouquinho assim a linguagem, tal, para o pessoal entender. E o Gelson perguntou e o Divaldo disse não. A Joana mandou dizer que tem que estudar. Então vai fazer o quê, né? Eu passei 7 anos fazendo a formação analítica, me engano, para entender a Joana. Então vamos lá, gente, vamos devagarinho que a gente vai chegando. Então, já vou dizendo para vocês, né, que eu fui aluna lá anos atrás do Gelson, nos cursos da Joana, da Mergs, e aí eu fiquei tão interessada, porque eu me formei, enfim, né, eu sou psiquiatra, me formei, a base é muito freudiana, né, a formação da gente aqui no Rio Grande do Sul, e aí eu fiquei assim, maravilhada nos cursos, e fiquei maravilhada que o Jung, que eu nunca tinha... A gente não estuda, né? E o Jung na formação, ainda por muito desconhecimento e muito preconceito. E aí, então, eu disse, não, então eu quero estudar melhor isso. E daí eu fui fazer a formação analítica junguiana. E aí deu um nó nos meus neurônios. Eu espero não dar um nó nos neurônios de vocês. Mas a gente desinosa, viu, gente? Não se preocupem. Então, vocês veem aqui que é inconsciente coletivo, que é um conceito do Jung. Vocês sabem que a Joana de Ângeles... Quem é que já leu algum livro da Joana de Ângeles? Levanta a mão. Ah, que maravilha, né? Que maravilha. Então, vocês não vão ficar tão complicados assim.
Então, o inconsciente coletivo, que é um conceito que o Jung criou e usa, é uma conexão para a compreensão da mente espiritual, porque, como a gente sabe, o Espiritismo nos pede e nos leva a refletir profundamente sobre nós mesmos, sobre de onde nós viemos, as questões existenciais, né? O que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Essas são questões, na verdade, arquetípicas, vocês vão entender depois o que eu estou dizendo. São questões existenciais, questões que todos nós, desde que a gente adquiriu consciência na história da humanidade, nós estamos atrás dessas questões. Tá? E, portanto, e estimula muito, quando a gente estuda a doutrina espírita, a questão da reforma íntima. Não é assim? Então, como é que a gente faz a reforma íntima? Então, a Joana, segundo consta, né, está na espiritualidade, trabalhando com Jung e com vários outros espíritos dedicados à compreensão da psique, da nossa alma, e estão juntando todo o entendimento, enfim, que se tem, principalmente o entendimento que o Jung fez da alma, né, do ponto de vista psicológico, da psique, com a doutrina espírita, com a psicologia espírita. Essa é uma forma segura que a gente tem de aprender sobre nós mesmos e realmente poder, enfim, fazer como Jesus nos disse, né? Que nós vamos ver um pouquinho melhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, é a lei, não é? E ao próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar, então, alguma coisa que eu não compreendo? Então, nós temos que nos compreender para poder compreender o próximo. Então, gente, muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar do Rupert Sheldrake, né? E esse acho que não sei se é o último, mas talvez seja o último livro dele, A Ilusão da Ciência. Acho que não tem tradução ainda para o português. E em que ele está falando que dogmas estão atrasando o desenvolvimento da ciência. E que dogmas seriam esses? Que toda a realidade é material, que a consciência é um produto da atividade física do cérebro, que a matéria é inconsciente, que a evolução não tem propósito e que Deus existe apenas como uma ideia nas mentes humanas. Há pouco tempo teve aqui no Fronteiras do Pensamento Richard Dawkins, né? O nome dele. Um cientista que diz que Deus não existe, um biólogo, etc, etc. E, na verdade, quando tinha pessoas que eu conheço que foram, eu não fui, enfim, já sei mais ou menos o que ele diz, e, na verdade, não tem consistência científica se a gente for realmente ver os argumentos que ele coloca, mas vocês veem que na mídia foi dado assim como um grande cientista que estava falando, provando praticamente, né, que Deus não existe. Isso não é ciência, no meu ponto de vista. Eu sou filha de cientista, né? Minha mãe é cientista, é espírita, e o que eu sempre fui ensinada é que a ciência é a observação racional dos fatos da natureza, a busca por respostas. E que todo bom cientista tem que ter a mente aberta. Vocês sabem, né? Vou dizer uma coisa bem banal. Quem é que, por exemplo, começou, desde que os médicos começaram a dizer que o ovo aumentava o colesterol, quem é que começou a comer menos ovo? Levanta a mão. Eu estava comendo menos ovo. Olha, um monte de gente gosta. Muito bem, vocês são rebeldes. É bom nesse sentido, porque a gente tem que questionar. Agora já mudou. Não, agora o ovo não tem problema, etc, etc. Não é? Pode comer à vontade, enfim. Então, na verdade, gente, é porque as pesquisas têm que replicar. A gente observa um fenômeno e a gente tem que buscar entender. E a nossa consciência, a gente que se acha, né, tão importante, né, então o cientista diz, Deus não existe, Deus é uma concepção só dos homens, isso e aquilo, mas baseado em que eu estou dizendo isso? Ele vai dizer a partir do ponto de vista dele, das observações. Agora, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso não quer dizer, eu estou vendo a partir da minha perspectiva, né? E eu não posso dizer que esta é a verdade absoluta. Então, isso é arrogância, vaidade. E quantos arrogantes e vaidosos tem por aí, infelizmente, né? Mas nós vamos evoluindo aos pouquinhos. Então,
na verdade, a ciência espírita, ela nos possibilita estudar o espírito e questionar crenças. Então, nós estamos questionando essas crenças como a falta de propósito e direção da evolução, a exclusividade da materialidade na transmissão da nossa herança genética, a crença de que nossas mentes não são nada mais do que o resultado da nossa atividade cerebral, a crença de que nossas memórias são arquivadas como traços materiais nos nossos cérebros e se extinguirão com a nossa morte, e a crença de que fenômenos mediúnicos, por exemplo, são ilusórios. Ilusórios na melhor das hipóteses, porque, infelizmente, ainda tem cientistas, médicos e psiquiatras que classificam fenômenos mediúnicos, mesmo que já esteja mudando, mas ainda tem vários, como alucinações, enfim, como questões problemáticas da pessoa. Isso, graças a Deus, e segundo, eu sempre gosto de lembrar que o Emmanuel disse para o Chico, né, que o materialismo ia morrer por falta de matéria, vocês se lembram? Então, os tempos são chegados. Esses são os tempos. As pesquisas médicas dos últimos 10 anos têm demonstrado que as pessoas mais espiritualizadas são pessoas mais saudáveis e mais maduras, né? Mas é a real espiritualidade vivida dentro de nós. Não aquela assim fora de nós, em que eu ainda, enfim, acredito porque alguém está me dizendo alguma coisa. Não, é bem como Allan Kardec disse, é a raciocinada, aquela que vai fazendo sentido e vai me ajudando a me tornar uma pessoa mais madura. Então, a ciência espírita tem nos ajudado nessa, muito nos ajudado, acho que é uma das grandes associações médico-espíritas e várias outras entidades nas casas espíritas, todos os grupos que sentam para estudar, toda vez que a gente senta para estudar, para ler o Kardec, para ler o Chico, né, todas as obras, para ler a Joana, enfim, etc. Toda vez que a gente está fazendo isso, nós estamos aumentando em consciência e nós estamos ajudando a ciência a evoluir, porque eu, como médica, posso dizer com certeza que vocês, os pacientes, e eu também, porque eu também sou paciente, né? A gente é sempre várias coisas, e nós nos tornando, conhecendo mais, questionando mais, nós estamos fazendo com que os médicos busquem entender, então, este fenômeno da espiritualidade e o oposto do que foi dito por pensamentos como Freud, que, infelizmente, ainda é muito divulgado pela mídia. Mas agora já tem tempo que eu não vejo. Agora, uns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, ainda vi um colega colocar lá na opinião da Zero Hora que o pensamento religioso era o pensamento mágico infantil, que é o que Freud disse, e que Deus era na verdade, era uma projeção do nosso pai da infância, do desamparo que nós temos quando somos crianças e que nós projetamos nos nossos pais, no nosso pai, enfim, a necessidade de segurança. Então, Deus seria simplesmente isso, nós seríamos todos infantis, nós que estamos sentados aqui, todos imaturos, porque nós acreditamos em Deus. Aliás, 98%, eu acho, ou 99% da população brasileira seria de infantis imaturos, porque 98%, 99% da população brasileira acredita em Deus, né? Então, a ciência vai mudando, porque a ciência não tem que observar, principalmente, agora eu estou falando da parte psicológica, as pessoas, porque, né, o material de estudo da área psicológica, psiquiátrica, é a psique, né? Só que o pessoal esqueceu que psique em grego antigo é alma, né? É mente e alma. E psicoterapia, por exemplo, que é o que eu faço e muitos colegas fazem, é servir a alma, curar a alma. Então, o Jung resgatou isso aí, mas nós vamos ver mais adiante. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, diz o quê? Não vim destruir a lei. Né? Vamos lembrar Jesus. Então, Jesus disse, não pensem que eu vim destruir a lei ou desmentir o que os profetas disseram. Não vim destruí-los, mas vim dar cumprimento às leis de Deus. Em verdade, eu digo a vocês que o céu e a terra não passarão
antes que tudo que está na lei seja totalmente cumprido. Está em Mateus, né? Então, os comentários de Kardec, né, no item 3, Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la e desenvolvê-la, ajustando-a ao grau de adiantamento dos homens. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está aí o resumo de toda a lei e de tudo que os profetas vieram ensinar antes de mim. Então, hoje, gente, enfim, humildemente, e aqui com vocês, e sincronisticamente, depois eu vou falar um pouquinho da sincronicidade, a minha ideia era refletir com vocês isso. Como é que a gente pode, mas do ponto de vista psicológico, tá? Da nossa psique, da nossa alma, como é que a gente pode amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Então, a primeira coisa eu tenho que conhecer. Né? Se vocês lembram das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, é sobre Deus. Né? E os Espíritos dizem, nós ainda não temos capacidade de entender Deus. A gente vai entendendo aos poucos, mas a gente está na busca, está no caminho. Né? Essa é a busca de compreensão e de significado. E a busca de compreensão e significado de nós mesmos também. Por quê? Porque se eu me compreender, se eu tiver compaixão para comigo mesmo, eu vou compreender e ter compaixão para o meu próximo. Eu não posso nem perdoar alguma coisa que eu não entendo, não é assim? E como é que eu posso perdoar e compreender o meu próximo se eu não perdoo e não compreendo nem a mim mesmo? Então, esse é o objetivo da gente buscar entender mais profundamente essa questão psíquica, psicológica, quais são as leis, enfim, que nos regem do ponto de vista psicológico. E aí, no item 3, o Allan Kardec comenta que nem o mundo espiritual, nem o mundo material se tornarão melhores sem que exista uma perfeita harmonia entre os homens e os espíritos. Porque nós vamos ver um pouquinho mais adiante que, na verdade, agora vocês estão me vendo separado de vocês, certo? E nós estamos aqui, eu estou sentindo na minha mão esse mostrador, eu estou sentindo o microfone. Mas num nível, e eu estou me sentindo, enfim, me sinto Anaí, é bom que eu me sinta, né? Porque senão eu posso estar meio fora da casinha, que nem a gente diz. Só que se eu ficar muito identificada com a Anaí, enfim, que é médica da Mergs, que é psiquiatra, etc., eu posso me esquecer de várias outras coisas que são muito importantes para mim. Né? E, então, a gente tem que ter uma noção de que... eu sempre gosto de citar, quando eu falo dessa questão da dualidade, da não dualidade, que aqui nós estamos encarnados, né? O espírito está encarnado, então a alma está aqui, presente, a psique em todos vocês e em mim. Portanto, eu me vejo separada de vocês. Mas nós não viemos da mesma fonte. Qual é a fonte que nós viemos? Quem criou todas as coisas e a nós? Deus, não é assim? Então, neste nível mais profundo, nós somos um. Nós não temos essa diferença que está aqui. Né? E é deste nível mais profundo que a gente fala quando a gente fala não dualidade. Quando nós estamos aqui, nós estamos na dualidade. Eu e o outro. Né? O branco e o preto, o claro e o escuro, amar e odiar. Então, nós estamos muito... na nossa natureza ainda é muito dual. Agora, quando nós estamos no nível mais profundo, no nível do espírito mesmo, que a Joana de Ângeles diz que o self, que o Jung chama de self, aquela outra consciência mais profunda, lá no inconsciente profundo nosso. Por isso que a gente chama a psicologia do Jung de psicologia profunda. Então, lá no nível do self, ou do si mesmo, lá onde estão os arquétipos, lá nós somos um, que é a nossa herança espiritual, certo? Então, aí nós vamos entendendo um pouquinho melhor o comentário do Kardec. Opa, vamos ver. Nem o mundo espiritual, nem o material se tornarão melhores sem que exista uma perfeita harmonia entre os homens e os espíritos. Por quê? Porque nesse nível mais profundo não existe diferença, certo?
Quantos irmãozinhos, como a gente, né, chama, os nossos queridos, estão aqui nesses lugares vazios ou na dimensão espiritual também ouvindo e refletindo com a gente, né? Eu vou contar uma historinha para vocês agora durante a palestra, que eu estava dorminhocando no sofá. Não sei se alguém mais gosta de dorminhocar no sofá, mas eu estava numa atividade tão cansada ontem no Movimento CEPET Araju, que é um voluntariado que a Mergs faz. E aí, enfim, cheguei no sofá, né, peguei no sono. Fazer o quê, né, gente? Aí acordei meio assim, nem sei o que me acordou. E o meu marido, que também estava dorminhocando, tinha posto, não sei se foi sem querer ou não, mas eu sei que estava num canal, desses canal que se chama Sci-Fi. Alguém viu, conhece Sci-Fi? E talvez ele tenha se lembrado, enfim, quem já me conhece sabe que eu sou nerd, eu tenho que admitir isso para vocês, né? E tem um seriado que eu gosto muito que se chama Star Trek, né? Que é a Jornada nas Estrelas. Claro que eu gosto da nova geração, né, gente? Não é aquele antigo com as calcinhas, né? Não é aquele. Eu gosto da nova geração, que o Star Trek, a nova geração, foi feita. Eles tinham um conselho de cientistas, de médicos e tal. O Stephen Hawking, aquele do universo na casca de nós, acho que é esse o nome, ele era consultor do Star Trek, a nova geração. E, enfim, então eu gosto muito. E aí estava dando um episódio. Aí eu vi aquilo e eu não vi desde o início. Eu acordei e vi. Aquilo começou a me dar uma ansiedade, porque a gente vai revendo, né? Mas na minha idade a gente esquece também. Né? Eu já tinha visto aquele episódio e já tinha esquecido. E aí daí eu vi todo o episódio e fiquei com aquilo na cabeça. Daí hoje de manhã caminhando, aí o Tico e o Teco se juntaram. Eu disse, não, mas eu acho que a espiritualidade quer que eu use, porque a palestra é um pouquinho complicada, quer que eu use como exemplo para o pessoal. Então, vocês vão ver que eu vou contar a historinha, tá? Mas é justamente para dizer que o mundo espiritual e o mundo material precisam estar em harmonia. Por quê? Porque a diferença nós aqui estamos vendo aqui do ponto de vista da carne. Mas, nesse ponto de vista mais profundo, não tem diferença. Né? Tem diferença se eu não, vamos dizer, se eu sou médium que nem o Chico, que o Chico é mais ou menos único, né? O nível de mediunidade que ele tinha. Diz que, sei lá, né? Eu queria ter visto o Chico, que pena, né? Não sei se algum de vocês conheceram, mas que ele cumprimentava as pessoas tal, mas assim, lá pelas tantas ele não sabia se estava na carne ou fora da carne, né? Mas esse é o Chico, né, gente? Nós aqui ainda vamos, a não ser, enfim, médiuns videntes e tal, mas nós aqui ainda vamos ver muito a dualidade, né? Então, o Espiritismo, no item 5, diz que é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas incontestáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Ele nos mostra o mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, repleto de fenômenos até hoje incompreendidos, mas, ao contrário, como parte de um processo natural onde a vida continua após o desencarne. O que a gente já sabe, mas eu queria que vocês olhassem para isso agora a partir de algumas coisinhas que a gente vai estar vendo mais aqui adiante. Então, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Comentários do Allan Kardec, né? A ciência revela as leis do mundo material, enquanto a religião revela as leis do mundo moral. Certo? Elas têm o mesmo princípio, que é Deus, portanto, não podem entrar em contradição. E quantos séculos, né, vamos dizer, ou quantos séculos elas estão em contradição? Por quê? Porque ciência e religião são separadas? Não, porque nós ainda somos separados na nossa cabecinha. Né? A gente tem que ter muita paciência com a gente mesmo, com nós mesmos. Então, são chegados os tempos em que os ensinamentos de Jesus precisam receber o seu complemento. E o véu que foi deixado propositalmente sobre alguns ensinamentos precisa ser levantado. Bom, agora, como diz a Joana, nós já temos capacidade de estudar. Ela mandou a gente estudar, vamos estudar. A gente já tem capacidade de estudar e de entender, né? Mesmo que, por exemplo, no meu caso, levou 7 anos, que é o tempo máximo que eles dão para fazer a formação analítica junguiana, porque eu usei tudo que eu tinha. Não é fácil passar do Freud para o Jung, vou dizer para vocês, mas não desanimem, quem quiser, é muito interessante.
Então, no item 8 ainda, a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis que regem a matéria. Então, vamos lá, gente. Vamos ver o que significa isso do ponto de vista psicológico. Então, o Carl Gustav Jung e o paradigma espiritual, o que o Jung vai dizer? Que a nossa mente é guiada por um sistema de formas. Os arquétipos, que ele chamou de arquétipos, que são poderosos, mesmo que não carreguem massa, e que são reais, mesmo que invisíveis. Bom, os arquétipos, então, para o Jung, existem num sistema psíquico de natureza coletiva, universal e impessoal, o inconsciente coletivo. Claro que até hoje tem diz, o Jung é místico, é só, né, é viajandão, doidão. Só que a doutrina espírita nos mostra, principalmente os espíritas, enfim, e as pessoas que se debruçam sobre os livros, nos mostra que não, Jung realmente ele tinha razão. Por quê? É fácil a gente pensar sendo espíritas. Porque, na verdade, vamos dizer, nós temos o DNA, certo? Genético, biológico. Nós todos aqui somos compostos de pequenas partezinhas que um tanto dessas partes vêm materiais, vem da mãe, e um tanto vem do pai. Todo mundo sabe isso. Agora, e espiritualmente, o que nos compõe? Aonde estão as marcas de toda a nossa bagagem espiritual, das nossas reencarnações? Nós não nos lembramos, graças a Deus, né? E agradecemos a Deus todos os dias para a gente não se lembrar de tudo. Por quê? Porque a nossa consciência aqui ainda é pequena, é difícil a gente lidar, nós estamos aprendendo ainda com todas as coisas. A gente erra alguma coisa, a gente fica tão chateado, né? Imagina se a gente fosse lembrar de todos os erros. Mas teve um analista junguiano muito querido, Hollis, que esteve aqui há pouco tempo, cabelo branco já, e ele disse, não, negócio, sabedoria da vida é a gente tentar sempre e falhar melhor. Eu achei muito legal quando ele disse que nós vamos falhar. Só que falhando cada vez melhor, né? Cada vez um pouquinho melhor, um pouquinho menos falha, mas sempre falhando, até o dia que a gente não falhar mais, tá? Então, na verdade, o que seriam os arquétipos? Vamos dizer assim, para facilitar o nosso DNA espiritual, né? Quer dizer, o que nos compõe espiritualmente, que vem da onde? Não é tanto, pessoal, as memórias, não é disso que nós estamos falando. Mas é porque é funcional, são aquelas, vamos dizer assim, ideias, pensamentos, emoções, imagens, que são universais, elas não dependem, por exemplo, a ideia de Deus. Desde que, agora eu não sei se vocês viram, saiu no jornal, que descobriram novos, na África, né? Descobriram novos antepassados nossos, hominídeos, né? Descobriram uma quantidade que já vai mudar tudo de novo, né? Assim. E aí eles viram que tinha quase 2 milhões de anos. Só que em 2 milhões de anos, mas faziam sepultamento. Porque é de sepultamento que os cientistas têm como ver. Então, 2 milhões, sepultamento já mostra uma consciência mais avançada, metafísica, um questionamento de para onde a gente vai. Porque ninguém se dá o trabalho de sepultar, né? Nenhum macaquinho se dá o trabalho de sepultar, eles não sepultam, né? Morreu, morreu. Agora, quando se começa a ter alguma consciência, então existe algum questionamento e daí existe o sepultamento. 2 milhões de anos, tá? Bom, então, por exemplo, a noção de uma continuidade da vida é arquetípico. Porque desde que o macaquinho lá, primeiro, nosso antepassado, começou a pensar, ele começou a pensar o que ele estava fazendo aqui. E começou a ter intuições, enfim, e ter sincronicidades acontecerem, mesmo que não soubesse que era sincronicidade, e começou a ter sonhos e prestar atenção nos sonhos, etc., etc., e ter questionamentos.
né? Então, na verdade, nós estamos falando que a noção de Deus ela é arquetípica. Eu ouvi alguém dizer, não, mas tem um cientista lá que disse que quando se pensa em Deus, tem uma tempestade em determinada, né, nos neurônios em determinada parte do cérebro. Então, na verdade, Deus é uma consequência dessa tempestade energética, enfim, de neurotransmissores em determinada parte do cérebro. Ponto de Deus e por aí afora. Gente, não vamos confundir sequência, né? Que, obviamente, se nós estamos falando que a consciência, como as experiências de quase morte, como sonhos premonitórios, como os fenômenos mediúnicos mostram, se utiliza do cérebro, então é óbvio que pensar em Deus vai causar alterações, inclusive fisiológicas no cérebro, mas não são as alterações fisiológicas que nos trazem a ideia de Deus, né? Então, são questionamentos como esse que estão aparecendo agora muito na ciência, e isso é muito empolgante. Então, a partir desse sistema, as formas invisíveis podem aparecer nas nossas mentes e guiar nossa imaginação, percepção e pensamento, né? Bom, claro, porque quando eu penso em Deus, quando vocês estão aqui na casa espírita fazendo uma oração e se conectando com o transcendente, como quer que vocês concebam Deus, mas quando vocês estão sentindo no coração de vocês, imaginação, percepção e pensamento. Então, quando vocês estão sentindo dentro de vocês essa conexão, é uma forma invisível, certo? Não é material. Vocês não estão pegando, não é uma imagem. Por que a gente estimula, né? Por que Allan Kardec e os mentores nos dizem para não ter imagens nas casas espíritas, quantidade de imagens? Justamente porque é para nós encontrarmos Deus, né? E buscarmos essa conexão com o transcendente dentro de nós e não fora de nós. É ajudar a que a nossa consciência amadureça. Então, vamos lá. Então, o Jung, como os físicos investigaram as partículas e as ondas, os biólogos investigaram os genes, o Jung investigou o inconsciente coletivo e suas unidades funcionais, os arquétipos, identificando que eles constituem a herança arcaica da humanidade na nossa psique, na nossa alma. Então, Deus e o arquétipo da totalidade é o principal arquétipo que nos rege. Quando nós pensamos em Deus, não é todo sabedoria, todo amor e todo bondade, é todo. Então, é a unidade, né? Então, os arquétipos são centros neuropsíquicos, quer dizer, eles estão tanto na parte biológica, eles influenciam, quanto psiquicamente. Então, eles são inatos, eles estão dentro de nós, que possuem a capacidade de iniciar, controlar e mediar as características comportamentais comuns e as experiências típicas de todos os seres humanos. Então, a psique individual não é apenas um produto da experiência pessoal. Claro, o que o Freud estudou, o ego, as defesas, os complexos ligados ao ego, são a nossa experiência pessoal e são muito importantes, ele estava muito correto, muito importante na nossa vida de relação aqui e nos nossos conflitos neuróticos. Mas o que ele não pôde ir adiante, e o Jung foi, é aprofundar mais no inconsciente, tá? Além do inconsciente pessoal, então, no inconsciente coletivo, onde o Jung vai encontrar o quê? Vai desenvolver o quê? A ideia que envolve, então, a ideia de uma dimensão transpessoal que se manifesta em padrões e imagens universais, tais como os que se podem encontrar em todas as mitologias e religiões do mundo. Então, quando a gente diz pai, né, a palavra pai, em qualquer língua, desde que você esteja falando na língua da pessoa, né, que você está falando, em qualquer época da humanidade, todo mundo vai ter uma noção de pai. Por quê? Não é só porque eu tenho um pai, eu posso até ser órfão, não ter conhecido meu pai, mas existe a noção arquetípica. Todos nós temos um pai e uma mãe. Agora, pai, para mim, quando a gente fala em pai, eu posso pensar no meu pai pessoal, eu posso pensar no pai maior em Deus, né? Pode me vir, inclusive, uma ideia de um professor que foi um pai para mim, ou de um tio, ou de um avô, enfim.
E aí nós estamos falando de uma questão arquetípica. Agora, se eu pensar no meu pai pessoal, em algum conflito que eu tive com ele, aí eu estou falando no meu complexo paterno, tá? Então, antes de tudo, são unidades funcionais. E que em nós, em cada um de nós, agora que nós estamos encarnados, se expressa de uma determinada maneira. Aí, física quântica, daí dá um troço. Ai, física quântica. A culpa de eu ter colocado a física quântica, que eu fui ler esse artigo, é do Paulo Rogério, que está sentado ali bem quietinho, né? Porque ele disse, Naí, tu que gosta do Jung, ele nem se lembra. Eu encontrei um artigo muito legal e me passou o artigo. Daí eu me encantei, né? Então, fui furungar o artigo, está aqui para quem quiser ler, da Behavioral Science, de 2013. É um cientista português com um cientista alemão. E que daí diz, né, Carl Gustav Jung, física quântica e a mente espiritual, uma visão mística do século XXI. Tá? Então, o fenômeno quântico, os autores dizem, agora nos força a pensar que a base do mundo material é não material e que há uma dimensão do mundo que não podemos ver porque não consiste de coisas materiais, mas de forma não materiais. De formas não materiais. Bom, isso todo mundo sabe, né? Nós, sim, mas só trazendo para vocês, todo mundo sabe, nós aqui, né? Os espíritas, enfim, que estudamos. Agora, para a ciência, chegaram os tempos que o Emmanuel disse, né? Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é a morte da matéria, gente. É muito emocionante. É a morte da matéria como a gente concebe. Então, estas formas são reais, mesmo que sejam invisíveis, porque elas têm o potencial de aparecerem no mundo empírico e agirem sobre nós. Elas formam uma dimensão de potencialidade na realidade física e todas as coisas empíricas são emanações dessa dimensão. Que coisa complicada, mas é só a gente pensar no mundo espiritual, certo? E os cientistas estão falando de uma forma bem complicada, uma coisa que nós sabemos, que estudamos nas casas espíritas, nos cursos. Né? E que, se lembrem do Evangelho segundo o Espiritismo lá, quer dizer, nós precisamos dar harmonia entre o mundo espiritual e o mundo material. Como é que nós vamos fazer isso? Entendendo as leis que regem. E como esses mundos se interrelacionam. Então, quando alguém aqui já viu, levanta a mão, aquele filmezinho Quem Somos Nós? Que legal. Tem no YouTube, se alguém se interessar. Então, enfim, tem até uma animaçãozinha sobre a questão do elétron, quando a gente olha para o elétron. E eu acho que foi nos livros do André Luiz, ou foi o Emmanuel, agora estou perdida de qual dos dois diz, mas que a matéria é luz coagulada, né? Então ele estava querendo dizer simbolicamente justamente essa questão, isso lá em 1950, provavelmente, entre 40 e 50, que agora a física quântica está provando. Quando vemos um elétron, ele se comporta como uma partícula material, é aquela coisa que o observador muda o comportamento dele. Porém, ao entrar em um átomo, ele deixa de ser uma partícula de matéria e se torna uma onda, cuja natureza é de ondas de probabilidade, que não carregam massa, apenas informação. Então, ondas de probabilidade, infelizmente para mim, que sou péssima em matemática, não sei quem é bom em matemática, mas daí nós estamos falando de matemática, né? São ondas de probabilidade, tá? Então, esta metamorfose é uma característica de todas as partículas elementares, segundo os autores, átomos e moléculas. Isso significa que toda vez que vemos o que chamamos de uma partícula elementar, ela aparece como uma minúscula coisa material, numa posição específica no espaço. Lembra? Luz coagulada, né? Por outro lado, quando tal coisa está por ela mesma, nós não estamos observando, ela para de ser uma partícula material e se torna uma onda. Como onda, não há massa, mas sim formas puras, padrões de informação. Ser uma partícula material localizada, aqui como nós estamos vendo, eu sou cheia de partículazinhas aqui, vocês estão me vendo, Anaí, né? Carne e osso. Agora, se eu pudesse olhar de uma forma quântica, como a gente vê, como os médiums que conseguem ver, né? Espíritos, etc., eles estão vendo o quê? Essa realidade aqui, entre aspas, material, não, eles estão vendo o mundo espiritual, certo?
Então, eles estão vendo a informação que eles conseguem ver, tá? Então, são padrões de informação. Então, ser uma partícula material localizada é um estado de existência de uma entidade elementar. Ser uma onda não material é outro. Se lembra, gente, que eu falei da dualidade, da não dualidade? Quer dizer, no nível lá mais, se a gente tivesse um microscópio que a gente pudesse se ver aqui, ia ser uma beleza, ia dar uma confusão, né? A gente tinha que evoluir a consciência. Porque, na verdade, nós ia ser assim, um monte de elétronzinho, provavelmente, que estão agora assim paradinhos e constituindo os nossos corpos, porque nós estamos nos vendo assim. Mas se a gente tivesse uma outra consciência, nós ia ser tudo umas ondas. O meu pai, que é falecido há uns 20 anos já quase, quando a gente comentava sobre isso, ele dizia: mas eu não quero ser um elétronzinho voando no espaço. Agora, eu não sei, né? Eu acho que ele ainda se enxerga, pelo que consta, como Alcione Moraes Fagundes, o nome do meu pai, né? Mas, talvez, vá saber, já faz uns 20 anos, né? Talvez ele voe pelo espaço, o volite, né? Como um elétron, e deve estar bem feliz com isso, eu posso dizer para vocês. A gente só se assusta com palavreado, gente, mas é só para mostrar para vocês que os cientistas estão descobrindo e está acontecendo como lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A ciência e a religião estão se unindo, o que é maravilhoso, né? Vocês estão vivos neste momento que é muito emocionante. Então, a onda, né, que a gente aprendeu no colégio, para passar no vestibular, a gente teve que aprender, enfim, quem foi até lá, mas que é forma não material e invisível, a onda, né? Ela não tem posição específica no espaço, mas muitas posições potenciais. E que, quando a gente fala da mente não local, só que do ponto de vista da psicologia, nós estamos falando disso, né? Da não estar parado específico numa posição do espaço. Então, Allan Kardec, que daí já nos alivia bastante, a gente sai da física quântica, né? A questão número 22 do Livro dos Espíritos, olha o que Allan Kardec diz. Define-se geralmente a matéria como sendo que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? Ele pergunta para os espíritos. Do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Eu fico só pensando, né? Eles, tadinhos, né? Vamos dar uma dica. Vocês não conhecem as coisas, então assim, vocês falam do que vocês não conhecem. Só do que vocês conhecem. Mas na matéria existem estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil, olha as ondas aí, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. E eles, tenho certeza, estavam falando em matéria porque era o que a gente conseguia pensar, né? Agora tem até antimatéria, etc, etc. Então, há indicações de que as formas na potencialidade cósmica são padrões de informações, mais tipo pensamentos do que tipo coisas. Quem é que não leu André Luiz na forma pensamento? Né? Todo mundo deve ter lido quando ele fala de forma e que o pensamento faz a nossa realidade, né? Onde a gente está é onde o nosso pensamento, né, está. E que elas permanecem próximas umas das outras como os pensamentos nas nossas mentes. Então, deste ponto de vista, o mundo nos parece, então, uma totalidade indivisa, olha a não dualidade que eu falei, na qual todas as coisas e pessoas estão interconectadas e a consciência é uma propriedade cósmica. Claro, gente, se nós somos filhos da unidade, que é Deus, então, óbvio que Deus está em nós também, né? Então, neste nível, nós, enfim, podemos entender que nós somos realmente irmãos. Não é como a gente diz, como a maioria das religiões, aliás, todas as religiões falam disso. E aí, para não complicar muito vocês, mas só para dizer que esse arquétipo do Unus Mundus, que é medieval, isso aqui são palavras do Jung, o Jung e a Marie-Louise von Franz se debruçam sobre o arquétipo do Unus Mundus que eles descobriram estudando lá a cultura medieval. Então, eles dizem que, indubitavelmente, a ideia de Unus Mundus, quer dizer um só mundo, né?
está baseada na assunção de que a multiplicidade do mundo empírico, esse mundo observável, repousa numa unidade subjacente e que 2 ou mais mundos fundamentalmente diferentes existem lado a lado ou estão misturados um ao outro. A gente não diz que tem um duplo, né, quando fala de duplo etérico, etc, etc. E que, na verdade, nós estamos aqui com os nossos irmãos da espiritualidade, só que muitos de nós não estamos vendo, mas nós sentimos muitas vezes, né? Então, assim, tudo que está dividido e é diferente pertence um e ao mesmo mundo que não é o mundo dos sentidos. Este arquétipo significa que existe uma realidade que deve ser unida. Se lembram? A espiritual, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O mundo espiritual e o mundo material precisam de harmonia, certo? Isso significa que nós precisamos entender mais, nos unirmos. Por que a gente desenvolve, enfim, a mediunidade? Por que a gente se debruça e vai estudar a doutrina espírita, né? Então, aí vocês estão vendo do ponto de vista psicológico. Aparentemente ela é dividida, oposta, mas que além da ilusão da matéria, ela é uma. Sugere a interconectividade de todas as coisas e seres, a conexão das nossas mentes com uma mente cósmica, que é o que a gente faz quando a gente está em oração, né? Quando a gente está em meditação, pensando no Altíssimo e no Transcendente. Então, se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento, o Allan Kardec dizendo, ele não seria universal e não existiria como as noções de ciência, senão naqueles que teriam podido receber esse ensinamento. Então, aqui o Allan Kardec está falando o que o Jung depois chama da questão arquetípica. Quer dizer, não importa a era, né, não importa a cultura, não importa diferenças individuais. A noção de Deus ou de uma totalidade está em todos nós, é arquetípico. E aí, agora eu queria mostrar para vocês, vamos ver como é que eu estou em tempo, para exemplificar. Então, eu trouxe alguns exemplos. Eu trouxe um exemplo do nosso grupo mediúnico, né, com autorização da médium, enfim, um grupo que nós temos nas quartas-feiras. E para falar dessa questão arquetípica, né, para exemplificar, e como é que acontece isso na questão mediúnica. Porque se nós estamos falando de uma totalidade, né, claro, quando é a fé raciocinada, a gente lê o livro dos médiuns, a gente aprende a desenvolver devagarinho a mediunidade, seja qual tipo nós tenhamos, mas daí o que acontece, gente? Acontece que a gente também tem que entender que essas mensagens elas vão nos vir para nos ajudar a evoluir, né? Então, nós temos que ter muito amor, muito carinho pelos nossos mentores, pelos irmãos que se comunicam. Se lembrem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós estamos buscando harmonia. Não é para provar nada, porque nesta altura não existe mais muita necessidade de provas. E a própria ciência está chegando lá de provar aos descréditos, aos descrentes, aliás, né, a questão espiritual. Nós estamos nesse momento emocionante em que a religião e a ciência finalmente se unem, não porque elas estavam separadas, mas porque a nossa consciência está mudando. Porque ciência e religião são aspectos, são dimensões nossas, do humano, né? Então, com a permissão do grupo, eu vou passar para vocês podem examinar. E depois só peço que o último que olhar mande aqui para a mesa. Esse é o desenho que uma médium do nosso grupo fez, né? E, enfim, quando nós estávamos fazendo a concentração mediúnica, e aí, como ela sabe que eu tenho filhos que aprenderam japonês, aí ela fez esse desenho e ela disse assim, Anaí, eu não tenho a mínima ideia, ela é um pouquinho mais velha do que eu e tal. Eu só sei que isso aqui parece uma letra japonesa, mas eu vi, porque ela viu uma moça, né, japonesa que, enfim, ela em desdobramento convidou ela para uma cerimônia do chá, né? E a moça falava japonês, ela não entendia nada. Ela ficou um pouquinho ansiosa, mas enfim. E aí a moça mostrou
essa figura que está aqui em cima, tá? Vai passar dentro de uma pastinha, eu peço que vocês peguem só com cuidado, porque está nos registros do nosso grupo mediúnico. E aí, o que aconteceu? As sincronicidades. Sincronicidades, então, são coincidências significativas, tá? Mas não são causa e efeito, porque a causa e efeito, gente, ainda acontece quando a gente ainda está muito na dualidade, neste plano ou no outro. Mas as coincidências significativas, elas são significativas, sincronicidades são significativas, elas são, não são causais. E quem é que sente ou vê esta coincidência? É a alma, tá? Não é o ego. Não é o ego que está discriminando, é a alma, porque ela é significativa para a nossa alma. Então, numa sincronicidade, essa comunicação veio na semana antes do Mednesp. E eu ia falar justamente sobre esta palestra da mente, enfim, da gente entender a mente do ponto de vista do Jung, etc. E aí, por uma outra coincidência, a minha filha, que é estudante de medicina, e que sabe japonês, ela é doutoranda, ela estava justamente naquela semaninha de férias entre um estágio e outro, porque não dá nem para falar com ela, agora ela não está no Brasil, mas não dá nem para falar com ela, os estudantes de medicina, quem tem filho e quem já fez, quando eles estão nos estágios, né? Porque é de manhã à noite e tal, e plantão. Então ela disse: mãe, não, mas isso aqui não é uma letra. A primeira coisa que ela disse: isso aqui é kanji. Alguém sabe o que é kanji? Kanji é enfim, um alfabeto que é milenar e é o único que é comum a chineses, coreanos e japoneses. E ele é desenvolvido a partir de pictogramas nas cavernas. Então, ele vai sendo formado, na verdade, as letras, entre aspas, são palavras, mas que representam um conjunto de noções. Ele é extremamente complexo. Para vocês terem uma ideia, leva mais ou menos 20 anos para os japoneses ou chineses aprenderem kanji. Tá? E aí, a minha filha não sabia, porque ela sabia o outro alfabeto, que eu não tenho a mínima ideia do nome, mas ela sabia identificar que era kanji. Então, ela fez ali um desenho de como ela achou que esse aqui é o que a minha filha fez. E aí, como essa coisa maravilhosa dos jovens, tem uns jovens aí, né, que eu não sou da internet, é um horror, eu não saberia fazer metade. Ela baixou primeiro um aplicativo no celular, que é esse aqui, que ali vai estar junto para quem quiser ver. Esse é o aplicativo, tá? E que é esse aí que aparece. E é onde dá para desenhar, isso aqui é o desenho dela, ela desenhou o kanji aproximado, tá? E aí veio o significado. E o significado, que era... Opa, desculpa, está aqui em inglês. Opa, desculpa, estou tentando apertar e aperto errado. Que é... eu estou vendo gente que sabe o inglês e já está dizendo. Não estou conseguindo... claro, né? A gente está de cabeça para baixo. Eu digo que falar de física quântica dá nó nos neurônios das criaturas. Em mim, certamente dá. Então, aqui é show, demonstrar, indicar, né? Expressar. Tá? Aí ela pensou o seguinte: não, mas a moça japonesa não ia ter se dado ao trabalho de mostrar um kanji, que é extremamente complexo para uma pessoa. Olha, essa nossa colega, ela é patologista e não tinha a mínima ideia de japonês, nunca aprendeu. E se dá o trabalho de demonstrar para só essas palavras. Então, como a gurizada de hoje em dia, maravilhosa, né? Essas crianças azuis que vêm para ajudar, ainda mais a gente, né, que não nasceu mexendo no computador, ela disse, não. Então, ela baixou na internet, aqui está o pictograma, né, a letra, o kanji. Que vocês veem que isso aqui é um templo, né? Aí ela baixou um dicionário em japonês, tá? O dicionário em japonês está aqui. Ela levou umas 12 horas para decifrar isso aqui, tá, gente? Aí ela baixou o dicionário em japonês. E aí ele destrincha o kanji, porque se lembram que vem dos pictogramas na caverna. Então é formado de vários, né? Vários. A gente diz assim, essas figurinhas aqui, todos eles compõem esse que é o shi, tá? Esse kanji.
E aí ela destrinchou na etiologia do kanji, esse dicionário, e que diz elementos sol, lua, as estrelas e os céus acima, né? Que revelam as verdades de Deus. Tudo isso naquela figurinha, tá? Aí ela baixou outro ainda, tem mais 2 aqui, tá? Dicionários. E aí ele destrincha também, então, o pictograma primitivo, um altar indicando as coisas relacionadas a Deus. E agora, né, significando, porque daí tem que ir para o passado, né, tudo que está no pictograma. Então, demonstrar, indicar, fazer, tornar conhecido, revelar. E aí está aqui o Xi, né? Então, o radical, se quebrando ele em radicais, significa ancestral, veneração ou espírito, tá? Então, ela que fez esses PowerPoints maravilhosos, né? Maravilha, né? Eu espero, é uma maravilha quando a gente é nos dado a bênção de ter filhos que nos ajudam nessa caminhada, principalmente na era digital, né? Então, aqui é um festival, está aqui, ó, o Radicais, que compõe o Xi, né? Aos ancestrais. Aqui, Blessing, que é, né, o abençoar. Também aqui está o Xi, aqui está o radical que o compõe, o altar. Deus e oração. Então, tudo isso que aquele querido espírito, né, veio falar e, enfim, entendi que era, na verdade, para falar no Mednesp também, para esclarecer, porque isso tudo são arquétipos, né? Ela usou, aquele espírito usou, aquela moça, usou um kanji, né, que é milenar, uma imagenzinha para dizer tudo isso, né? E isso significa o quê? Significa a gente se conectar com a questão arquetípica. É um exemplo da mente espiritual que nós estamos falando, né? Vamos ver aqui se tá. E agora é o momento nerd da palestra. Eu vou passar para vocês. Quem quiser dar uma olhada, enfim, os jovens que gostam de japonês, eu vou passar para vocês. Só pediria que vocês deixassem depois nessa pastinha. Quem é que quer pegar aqui? Botar aqui dentro, tá? Para vocês darem uma olhadinha. E outra coisa que eu trouxe para vocês, porque todo junguiano gosta de trabalhar com imagens, porque a psique é imagética. Então, como a palestrante é nerd, né? E a gente tem que brincar um pouco, porque para mim, né, a espiritualidade é fantasia, não só fantasia, não é fantasia no bom sentido, né? Fantasia, imaginação, porque para o Jung fantasia e imaginação é a vida psíquica, né? É criatividade, é alegria. E aí eu trouxe para vocês e vou passar para vocês verem também. Peço que depois o último lá que vem entregue aqui essa navezinha que os meus filhos, sabendo que a mãe é nerd, vocês estão vendo ali? Eles pediram pela internet, gente. Essa aqui é a Enterprise, tá? É para vocês brincarem também. Mas vamos passar para esse lado aqui. Aqui, ó. Porque agora eu vou contar a historinha. E, gente, eu estou fazendo isso porque certamente algum mentor fez eu acordar no meio do episódio, certo? Então, eles queriam que eu contasse para vocês. Tem outra coisa, né? Me disseram uma vez assim, que a verdade mora no nosso coração. Porque a gente não diz que Deus é amor, é todo amor. Onde é que a gente sente, arquetipicamente, que agora você já tem uma ideia melhor do que é o amor? É no coração. Então, provavelmente, o meu mentor, sabendo que eu vinha conversar com vocês hoje, sabendo que eu falo melhor quando eu estou falando do coração, ele deve ter me dado uma cutucada, acorda. E aí estava dando esse episódio do Star Trek. Então eu disse, bom, então tá bem. Então eu entendi que é para eu contar, porque é um episódio muito legal. Essa aqui é a navezinha que está passando aí para vocês verem, Star Trek, tá? E eu, no início tem uma música muito legal e que diz assim, é para explorar. Eu imagino que o Gene Roddenberry, que foi quem imaginou o Star Trek, era um desses espíritos aí que veio nos dar uma ideia do que vai ser o nosso futuro. Se lembra no Pinga Fogo que o Chico diz, né?
né? Que o Chico diz que a gente não, a doutora Marlene escreveu o livro, não vai ser 2012, etc, etc. Mas se nós conseguirmos viver em paz, segurar uma grande guerra e tal, e conseguirmos nos reconhecermos como irmãos, nós vamos, a humanidade vai dar um salto científico, a nossa consciência também vai dar um salto consciencial, que nós vamos atingir coisas nunca antes imaginadas. Para mim, as coisas nunca antes imaginadas são as viagens interplanetárias, né? Então, na verdade, eu gosto de brincar, fantasiar, porque eu acho que a ficção científica de boa qualidade adianta muito os celulares, se vocês virem, né? Até saiu na Veja esses tempos. Quem é que viu aquele De Volta para o Futuro? Sabe? Aquele do menino que volta, né? Olha aí, ó, um monte de gente. Então, eles fizeram, eu não sei quantos anos fez o De Volta para o Futuro, mas saiu uma reportagem na Veja mostrando tudo o que os autores previram. E eles disseram que eles estavam brincando, que eles nem tinham pensado em prever nada. Aqui, como espíritas, foram intuídos, né? Exatamente. Então, gente, vou falar o episódio que me mandaram dizer para vocês, tá? Eu sou bem obediente. Alguém conhece, alguém alguma vez viu a turma da Enterprise, da nova geração? Ó, tem, ai, que legal, tem alguns nerds aqui. Que maravilha. Ó, esse aqui é o Capitão Picard, tá? E o meu marido, que diz que eu sou bem edípica, né? Porque meu pai mora no meu coração, enfim. E estou sempre em comunicação, assim, tenho certeza. E o meu pai era um pouquinho careca, viu? Daí meu marido diz assim, não, tu adora o Capitão Picard porque ele é careca e tem nariz grande que nem o teu pai tinha. Eu disse, olha, eu não sei, mas eu adoro o Capitão Picard. Então, esse é o Capitão Picard. Essa é a nossa personagem da noite de hoje, a Beverly Crusher, que é a médica. Essa aqui eu me identifico muito com ela, a Diana Troy, que é a psicóloga da nave, né, a conselheira. E esse é o Geordi, que é da parte da engenharia. O Data, né, que é um androide que busca o que é ser humano. Gente, é fantástico. Baixem no YouTube. Eu estou querendo deixar mais gente nerds, né? Mas se vocês se lembrarem, no Nosso Lar, no filme Nosso Lar, eu adoro aquela parte que o André Luiz está... Vocês se lembram? Estão tocando música clássica no lago, e aquele amigo do André Luiz, que está com a família reunida, diz, André, o mundo precisa de histórias bonitas. Né? Então, eu sou muito assim, eu acho que nós precisamos agradecer a Deus por estar aqui nesse momento e buscar a felicidade, buscar a paz interior, porque Deus, sendo amor e sendo todo conhecimento, toda sabedoria, toda justiça, Ele certamente é toda felicidade. Felicidade em que sentido? Na paz, não é assim? Então, aqui, a Enterprise, a Next Generation, é um momento já de autonomia moral, que nem dizia o Pestalozzi. Quem é que foi o Pestalozzi? Professor do Kardec, né? O Pestalozzi já dizia que o futuro do homem era desenvolver para a autonomia moral. É isso que nós estamos buscando, né? Então, o Data, o androide, ele busca muito o que é ser humano. Os episódios em que ele se questiona, e ele está sempre, enfim, perguntando para os outros o que é ser humano. E esse aqui é um Klingon, que é o chefe da segurança, e esse é o Riker, né, o bonitão, que é o segundo do Capitão Picard. Tá? Então, o que acontece nesse episódio? Vamos lá, vamos voar comigo aqui. Isso aqui é uma estação estelar, e 133 parece o nome da estação, e aí a Enterprise está saindo lá, que foram mudar a tripulação, uma parte da tripulação, e a Beverly, então a médica, estava muito emocionada porque ela foi o mentor dela, era o professor dela, que ela adorava, ia nessa missão com eles, porque a Enterprise faz uma missão de quê? Explorar estranhos mundos, né? Descobrir novas civilizações, ir audaciosamente onde ninguém mais foi. Eu ouso dizer,
estou me sentindo aqui numa nave, aqui na Enterprise. Eu acho que o Chiquinho virou uma nave espacial. Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu. E estou sentindo que nós aqui juntos formamos uma tripulação dessa nave que estamos indo audaciosamente onde ninguém foi ainda. Né? Momento nerd, mas assim espiritual, é muito legal. Então, a Beverly está emocionadíssima e tem um diálogo que eu fui descobrir depois, porque depois eu botei no YouTube para ver, porque eu acordei já vendo ela, que vocês vão ver, já vendo ela meio perdida e toda lá um conflito. E eu não tinha pegado esse início aqui. Então, foi um pouco ansiogênico. Eu disse, por que eu acordei vendo isso? Porque era meio que... Eu vou contar para vocês, porque aqui nós estamos irmanados nessa grande nave, então, que era uma das minhas fantasias de infância, que me deixava muito ansiosa. E eu acordei vendo aquilo, eu disse, ai, meu Deus, mas por que eu estou vendo isso? Só que não conseguia desgrudar, né? Aí vi todo o episódio, e aí só fui entender bem... hoje de manhã, quando eu me dei conta que era para falar para vocês sobre isso, e aí eu fui botar o início do episódio. E no início do episódio, então, tem um diálogo. Ela está falando, o mentor, o professor dela, que ela admira muito, a esposa dele acabou de falecer. E aí, nesse diálogo aqui que ela está tendo com ele, ele diz assim, nós vivemos... Ela diz, professor, como é que o senhor está? Primeiro que ela diz assim, o senhor está tão bem. E ele disse, é tão bom acreditar nessas mentirinhas. Né? Porque ele, enfim, está velhinho e tal, mas assim, brincando. E aí ela disse, conversando com ele, ela diz, mas... como é que o senhor está? Porque a esposa dele tinha acabado de falecer. E ele diz, olha, nós tivemos uma vida muito rica, muito plena. E vivemos muito, fizemos tudo que nós queríamos fazer juntos. Mas eu não poderia continuar lá, sozinho, dormindo sozinho na mesma cama e tal. Então, ele sai daquela estação espacial e vai para a Enterprise para fazer uma viagem com eles, de exploração. E aí, a Beverly, que teve poucos anos com o marido dela, que o marido dela morreu cedo, ela diz, é muito difícil quando a gente perde uma pessoa e pensa que nunca mais vai ver eles. A Beverly não era espírita, né? Devia ser. Então, que nunca mais a gente vai ver eles. E aí a expressão fica entristecida, né? E ela diz, daí a gente fica pensando em tudo que a gente deveria ou poderia ter feito com eles que não fez, né? Então, esse é o diálogo, tá? Aqui, para quem não conhece, na nossa nave, é a parte da engenharia, tá? E esse, gente, o meu filho até riu. Meu filho ri, ele é da engenharia da computação, né? Ele está estudando. Ele ri que se mata. Então, esse aqui é o engenheiro-chefe e esse é o filho da Beverly. O filho da Beverly é um gêniozinho. Então, o filho da Beverly, aí depois que ela tem aquela conversa com o professor, ela deixa o professor no quarto dele e vai para a engenharia ver o filho, né, como uma mãe coruja, que bonitinho esse filho, né, dela. E gêniozinho. Aí o filho está fazendo um experimento lá, antes deles entrarem em dobra, que é a velocidade de dobra, que depois eu conto para vocês. E é warp, né, velocidade de dobra. Então, ele está fazendo um experimento que o Geordi deixou ele fazer. Só que ele diz, vamos, corre, corre. Aí ele vê a mãe que está ali, ele diz, mãe, o que é? Né? Sabe como é que os filhos fazem com a gente? Né? O que é, mãe? Aí ele diz assim, não. Ela diz, nada, só eu vou ficar aqui olhando quietinha. Então, ela fica olhando, embevecida, o filho. Isso vai custar caro para ela, vocês vão ver. Fica bem quietinha. E ele faz lá um experimento que dá uma bolha quântica. Então, há uma expansão do motor de dobra. E o motor de dobra, gente, é isso aí. Imagino que nós vamos chegar lá. Porque imagina vocês viajando galáxias, cadê o combustível? Eles tinham conseguido já dobrar o espaço. Então, o espaço que empurrava a nave. Por isso que é o motor de dobra, tá? Para vocês entenderem. E aí, podia viajar para onde fosse. Então, ele está fazendo uma experiência que dá uma bolha. E aí ele fica meio apavorado e o Jorge diz, vamos, o capitão quer ir embora. E aí o que acontece? A bolha se desfaz. E aí ele fica, não, graças a Deus, mas não sei o que aconteceu, mas está tudo normal na nave, está tudo normal. Tá. Quem é que ele esqueceu que estava ali olhando ele? A mãe.
que coisa que os filhos não se lembram da gente, né, nessa hora. Eu fiquei meio revoltada, mas como assim não se lembrou da mãe? Bom, acontece que daí ele não se lembrou da mãe, que a mãe sumiu. Ali aparece que ela sumiu. A gente não sabe se ela sumiu, se ela saiu da sala, enfim. Mas nada disso eu tinha visto. O que eu tinha visto é que dela, a Beverly vai... É aí que eu acordei, na hora que ela vai, e bate no quarto do professor, não sei se para convidar ele para jantar, alguma coisa, e não tem o professor. E na Enterprise, que vocês estão vendo, a gente fala com o computador. Computador, onde está o professor fulano de tal? E aí o que o computador responde para ela? Não existe. O professor fulano de tal não está a bordo. Mas como assim? Ela botou ele a bordo. Eu já comecei a ficar meio assim, né? Não, não está a bordo. Aí ela vai e pede para o chefe da segurança dizer para, enfim, perguntar, né? Vasculhar, porque o professor é velhinho, vai que ele se perdeu e tal. Aí o chefe da segurança diz para ela, vasculhamos a nave inteira e não tem professor nenhum. Aí ela pergunta de novo, computador, onde está o professor? O professor não existe. Mas procure no banco de dados, porque daí é a Federação de Planetas, está todo mundo em paz, né? Isso é muito avançado. E aí, pronto, não existia professor no banco de dados. Aí ela começa a ficar nervosa, e aí ela diz, mas quantas pessoas tem nessa nave? Era para ter 1.040 pessoas. E aí, na nave, tinha 200 e poucas pessoas. Mas cadê todas as pessoas? Daí, enfim, daí começa a dar aquela coisa de sumir as pessoas, e só ela parece estar se dando conta disso. Então, ela chega para a Diana, que ela encontra no corredor, e diz o que está acontecendo, e diz, será que eu fiquei louca? Imagina o que é isso para um médico, né? Pior coisa a gente pensar que a gente está fora do nosso raciocínio. E aí a Diana diz para ela, não, você não está ficando louca, porque você não quer o bem de todos, você não está pensando com lógica, então você não está ficando louca. Bom, aí o que acontece? As pessoas vão sumindo. E aí que eu ia contar para vocês que esse é o meu pior pesadelo. Gente, junguiano fala demais, né? Vamos correr aqui. Quando eu era pequenininha, eu morava... Vocês conhecem uma rua na Cidade Baixa, Sofia Veloso? Então, cresci na Sofia Veloso. E aí eu sou a penúltima filha de uma família de muitos filhos. E todo mundo fazendo as suas coisas. Nananã. Então, eu lá, tomando meu banho e tal... E aí pensava assim, me vinha esse pensamento, e se eu abrir a cortininha aqui e tiver sumido todo mundo? E tiver sumido o mundo inteiro? Isso, viu? Se vocês são mães, ou vocês mesmos são filhas, últimas filhas, tenham pena dos últimos filhos. Porque os últimos filhos, às vezes, crescem meio sozinhos, mas isso foi bom para mim, porque, enfim, me ajudou a querer ir atrás, inclusive na medicina. Bom, aí o que acontece? Vai sumindo todo mundo e o computador vai dizendo que não existem. Olha a cara dela de apavorado. Esse aqui é uma coisa que eu estou louca que um dia a gente chegue aqui. Tem gente rindo aí. É a sala de transporte, né? Só na espiritualidade, mas se lembrem do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que ter harmonia entre o mundo material e o mundo espiritual. A sala de transporte é maravilhosa, ela vai na sala de transporte, mas o professor tinha sido teletransportado, né? E aí o oficial que disse, não, mas eu vi a senhora entrar aqui, mas não, a senhora estava sozinha, a senhora olhou e tal e saiu. Bom, resumindo, gente... Some todo mundo na nave e as pessoas agindo, cada um que ela falava, como se tivesse lógica, como ela conhece as pessoas, sabia que as pessoas falariam. Então, aqui só sobra ela e o capitão. E aí ela diz mas vem cá, você não está vendo? Não, mas sempre só existiu eu e você. Então, para que existe aquele monte de quartos? Não, para as pessoas que a gente vai buscar, etc, etc. Então, resumindo... Ela diz para ele, aqui está uma tripulação, né? Isso aqui é a parte. Ela diz para ele, mas como? Você não pode se esquecer da Diana Troy, do Riker, o seu segundo em comando. E aí ela dá do Data, que está sempre buscando ser o que é humano. O Riker gosta de cozinhar, gosta de jogar poker. Ela descreve eles com muito afeto, mas o capitão não tem a mínima ideia. Até que, por fim, o capitão some também. Olha a cara da coitada. É o pior pesadelo da Anaí aqui, gente.
Está totalmente sozinha. Aí ela pergunta para o computador, onde está não sei o quê, onde está o Capitão Picard? Não existe nenhum Capitão Picard. Quem é que existe nessa nave? Sempre só existiu ela. E o pior de tudo, olha o pesadelo. Eu não sei porque que a espiritualidade fez essa pegadinha comigo, né? Me acordar para contar isso para vocês, mas, enfim, eu tenho que obedecer. Aí, o que acontece? Ela pergunta, sim, e depois da nave, o que tem? Nada. O universo era nada, o computador diz para ela. Aí ela se lembra que o filho estava fazendo aquela experiência e que tinha um extraterrestre, uma vez, enfim, um extraterrestre que era telepático, que uma vez eles receberam na Enterprise e que explicou como isso acontecia. Está aqui, ó, esse é o extraterrestre. Enquanto isso, na realidade que ela deixou, o filho, de certo, louco de culpa, né? E o extraterrestre apareceu lá, enfim, eles estão tentando trazê-la de volta. Então, precisava criar um vórtice, precisava replicar o experimento, porque ela estava presa onde, gente? Numa realidade que ela criou. E aí, hoje, quando eu fui ver o início, por que ela criou aquela realidade? Quem é que se lembra? O que ela estava falando com o professor? Ela estava falando sobre perda. Sobre perda. Se lembram do André Luiz? Que a gente perde, né? O que a gente vive, né? O nosso pensamento cria. E que a gente vive na ambientação que nós estamos criando. Tá? Então, aqui é um vórtice. Olha só, mas olha o salto de fé, né? Porque daí aparece um vórtice, quando ela se lembra, ela diz, não, mas então, quem sabe que ela já tinha aparecido antes, e ela estava louca de medo e sempre se segurava e não ia. Ela disse, não, mas então, o negócio é o seguinte, então eu devo ter que ir nisso aí. Porque aí ela faz realmente pensamento lógico, né? Que ela estava todo o tempo tentando, como médica, ir no pensamento científico. E aí ela se dá conta que ela tem que deixar ir. E aí ela está entrando, ó. Então, aí, aqui eu botei, porque eu não tinha uma imagem do final, a Beverly bem feliz no final, porque voltou daí para a realidade dela. E aí ela se deu conta, não, como ele fez uma bolha quântica, eu fiquei presa naquela realidade que eu mesmo criei. Vocês não se preocupem, vocês não vão ficar presos em realidade nenhuma. Isso era só para falar da questão arquetípica e de como a nossa mente cria essa realidade, como nós estamos vendo aqui, ela é criada pela nossa consciência do ego agora. Então, concluindo a psicologia analítica do Jung, quando fala da questão arquetípica, contribui do ponto de vista da psicologia com a visão de que há uma parte do mundo que não podemos ver, uma dimensão da realidade que não consiste de coisas materiais, mas de formas não materiais. Como observado anteriormente, essas formas são reais, mesmo sendo invisíveis, porque elas têm o potencial de aparecerem nas nossas mentes e agirem sobre elas. A descoberta de uma dimensão de formas não materiais, feita pela física quântica, que existe na realidade física como base do mundo visível, torna possível aceitar a visão de que os arquétipos são formas realmente existentes, que podem aparecer nas nossas mentes, provindos de uma dimensão cósmica na qual são armazenados. Podemos confirmar, com base no fenômeno quântico, a visão de Jung de que não é apenas possível, mas altamente provável que a psique e a matéria sejam são diferentes aspectos de uma mesma coisa. Como o Espiritismo vem demonstrando, esta coisa, entre aspas, a que Jung se refere, é a força amorosa que a tudo permeia no universo e nossa meta última, a força maior, a qual chamamos Deus. Obrigada, gente. Então, vamos, quem sabe, fechar os olhos, né? E nos conectarmos com o alto, com essa energia amorosa que está dentro dos nossos corações e que está aqui presente conosco. E
pensando nessa oração, que é uma bênção irlandesa. Que Deus te ofereça sempre um raio de sol para te aquecer, um raio de lua para te encantar. Que seus problemas sejam menores e suas bênçãos maiores, e que por sua porta sempre entre a felicidade. Que as asas de uma borboleta beijem o sol e pousem em teu ombro, hoje, amanhã e sempre. Que o amor e o som de risos iluminem seus dias. Que a passagem dos anos traga o melhor em você. Que Deus te dê para cada tempestade um arco-íris, para cada olhar uma doce canção e uma resposta para cada oração. Que Deus esteja conosco, esteja com todos vocês e que possamos dividir com todos os irmãos que entrarmos em contato as bênçãos dessa noite. Muito obrigada.